E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Achei que hoje ia ser um dia tranquilo, com poucas notícias. Achei que ia falar só do caso John Textor, mas foram pipocando algumas notícias ao longo do dia. Então temos alguns cortes, alguns recortes para falar com vocês. Vasco e Felipe Coutinho. Parece que a novela está se encaminhando para um final feliz, hein? Me parece que a novela vai dar jogo. Vai dar jogo. Vamos falar de Carille Santos. Carille fica no Santos, finalmente definido. Vamos falar de Palmeiras, Gabigol. Vamos falar da entrevista do Dorival Júnior também, rebateu algumas críticas. Então, sem mais delongas, começar pelo assunto que a gente ia falar ontem, porque... Começar por esse aqui, né? Essa notícia aqui. Relator do STJD sugeriu a aplicação de 6 anos de suspensão ao John Textor, dono da SAF do Botafogo, e também 2 milhões de reais em multa. 2 milhões de reais para o John Textor não é nada, né? Ele que vem trazendo reforços de primeiríssimo escalão, caríssimos para o nível do futebol brasileiro. Esse valor ele é irrisório. Vamos combinar. Ah, mas dinheiro faz diferença. Faz diferença, mas para este senhor, eu acho que não faz muita. Não faz muito. Pesa, né? Pesa no bolso, como pesa para qualquer um. Para qualquer milionário, para qualquer bilionário. Eu não sei se o John Textor já está na casa dos bilionários. Mas enfim, pesa. Mas 2 milhões, né, para falar, para causar uma fumaça, acho que está valendo. A entidade, o STJD, analisou as provas do Textor, diz ter que o John Textor diz ter, né? E as julgou como imprestáveis. A STJD julgou as provas do John Textor como imprestáveis e concluiu que as ações configuram ilícitos esportivos contra a honra de 7 entidades esportivas, 9 atletas e 9 árbitros. Além disso, foram constatadas infrações contra a ética desportiva e a motivação pessoal na solicitação da instauração do inquérito. Enfim, a gente sabe da novela. O John Textor saiu divulgando uma série de fake news, porque ele não apresentava provas. E aí, eventualmente, ele foi convidado a apresentar algumas provas ao STJD. O STJD analisou e tá aqui, né? Tá aqui a conclusão do STJD. Falou que usou sistema de inteligência artificial, coisa e tal. Alguns clubes, o nome de algumas entidades, de alguns jogadores que tentaram borrar ali, tentaram jogar um efeito de imagem para borrar, mas conseguiram pegar o nome das agremiações, dos jogadores. Então existe essa sugestão, se é que a gente pode chamar de sugestão, sugeriu, né? A aplicação da suspensão e da multa, mas tantos outros clubes e jogadores, porque, querendo ou não, como diz aqui, ilícitos contra a honra, talvez ele receba mais alguns processos. E aí eu me recordo, depois do jogo contra o Palmeiras, do Atlético Mineiro, já saiu falando mais alguma coisa, e é curioso que, depois daquele jogo, cheio de polêmicas, é verdade, os próprios dirigentes do Atlético disseram que iam procurar a mesma empresa que o John Textor procurou. E curiosamente a gente vê o Atlético Mineiro tomando algumas goleadas. Então vai ser necessário, aqui com toda a ironia do mundo, vai ser necessário investir uma bela grana com essa empresa, porque vai ter análises muito mais profundas vão ter que ser feitas em relação a esses jogos, a esses placares. Enfim, John Textor rebateu as críticas do auditor, parece agir de acordo com a agenda de outra pessoa. Ele continua, né? Como eu comentei ontem, ele é um dirigente caricato, a Leila Pereira falou isso, tem um perfil daqueles dirigentes do passado, um pouco folclórico, tem gente que gosta, tem gente que desgosta. Eu acho que tem espaço para tudo. O que eu não concordo é que uma pessoa fique divulgando, a pessoa fique afirmando e espalhando fake news. Isso eu não concordo. Isso eu acho inadmissível. Por isso que eu sou a favor de punição. Mas ele vir lá, aparecer, falar um monte de bobagem, eu não tenho problema nenhum. Ele é um personagem que hoje
Ele está bem estabelecido no nosso futebol, é um cara folclórico, não tem jeito, como a Leila Pereira tem o seu certo nível de folclore também, né? Algumas falas que ela tem, enfim, tantos outros dirigentes. Este também é mais um, que eu não concordo e que eu sou a favor de punição, e espero que assim aconteça, é ele ficar falando fake news ao vento, achando que as provas que ele tem, que são extremamente subjetivas, são provas que refletem imediatamente a realidade das coisas, sem considerar outros fatores, calendário de jogos, o estado de espírito dos atletas, se o cara teve algum problema com a família, tá cansado, pressão da torcida adversária. Eu tenho certeza que isso a inteligência artificial não é capaz de medir. Eu tenho certeza. Nível de estresse muscular, essa é uma informação confidencial que só os clubes têm. Então você afirmar que tem provas e que elas são contundentes e que elas refletem a realidade e você assumir que isso é a realidade, é para isso que existem os juristas, para avaliar, entender as nuances das legislações, entender as nuances da subjetividade humana e julgar. A partir do momento do julgamento, a gente diz se é verdade ou não. Ele pode alegar, falar, ó, é muito sugestivo, ele não pode afirmar. Ele não pode afirmar. Não, enfim, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele que arque com as consequências de seus atos. Daqui vão ver que ele rebateu, né? A gente traz aqui, pô, tá dando mídia pro cara? Não, a gente traz mídia para isso que eu acho muito sério que ele tá fazendo. Ele saiu divulgando fake news, se afastou um pouco das redes sociais, aí volta a aparecer de novo, dá uma rebatidinha ali, sugere outro problema aqui e ali, outra manipulação de resultados, né? Lamento profundamente que o relatório elaborado pelo senhor Mauro Marcelo de Lima e Silva tenha deliberadamente divulgado os nomes de potenciais envolvidos, além de ter publicado o teor da documentação e análise no inquérito, que contém dados sensíveis e informações confidenciais. Eu não sei qual que é o status do processo, mas creio eu que era um processo que não estava em segredo de justiça. Creio eu. Para essas informações terem, né, aparecido, creio eu que não era um processo em segredo de justiça. Então, ele pode, como eu falei, ele pode falar o que ele quiser, ele pode sugerir o que ele quiser, mas ele que arque com as consequências depois. Assim espero que aconteça. Assim espero que aconteça, porque na minha opinião, o que ele faz é muito grave. A gente fica, ó, a gente não pode ser ingênuo. A gente não pode ser ingênuo de falar que assim, não acontece de pagar um negocinho por fora, não acontece isso e aquilo, não acontece do cara eventualmente manipular o resultado, porque às vezes vai ajudar um amigo dele, um parente dele. A gente não pode afirmar que não tem. A gente não pode afirmar que não tem. Às vezes, um outro jogo, a gente fica, pô, é um pouco estranho. É um pouco estranho. O cara tá com 2 cartões, toma mais um e vai ficar suspenso numa semana de feriado. Aí você fica assim, poxa, tá estranho, tá. Mas a gente não pode afirmar que foi proposital, que foi de sacanagem, que foi para manipulação de resultados. O que eu tô falando, eu também não sou ingênuo. A gente olha e fala, cara, muito estranho isso, né? É muito estranho em algumas situações. Mas daí a dizer que acontece ou não, como eu falei, o jogo tem uma série de condicionantes. Existe a pressão da sua torcida, da torcida adversária, o calor dentro de campo, se o jogo tá pegado, se o árbitro tá muito chato, se o árbitro tá tomando decisões equivocadas e o atleta tá ficando de cabeça quente. Existe uma série de situações que a inteligência artificial e um relatóriozinho, com todo respeito, não são capazes de medir. Por isso que eu digo, a gente também não pode ser ingênuo de achar que, olha, tudo é perfeito, lindo e maravilhoso. Porque como eu falei e eu volto a repetir, estamos falando de seres humanos. E todos os seres humanos têm os seus contextos, as suas realidades, o seu corre, o seu cotidiano, o seu dia a dia. E cada um reage de acordo com o seu corre, o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então, sim, é muito, né? Não é binário.
Não é binário, como a gente costuma dizer. É não ou sim. É não ou sim. No final é a decisão de culpado ou inocente. Mas até lá, são uma série de outras interpretações que estão no meio e nuances que não é basicamente você olhar um número, um relatório, um mapa de calor, quantidade de erros de passe, faltas, erros cometidos, acertos, arremates, chutes a gol, chutes errados, escanteios, cartões vermelhos, penalidades. Não são apenas números crus. A gente se apega aos números porque é mais fácil analisar. Mas a gente sempre tem que tentar contextualizar na medida do possível. Enfim, vamos embora, vamos seguir. Vamos com o Dorival Júnior agora, como estamos aqui, 10 minutos? 10 minutinhos. Vamos ver se a gente agiliza. Oh. De olho em Neymar e Estevão, Dorival prega paciência na reação da seleção. Não é do dia para a noite, mas vamos combinar, Dorival, que você teve um privilégio que nem o Ramon e nem o Fernando Diniz tiveram. Essa pré-temporada, entre aspas, da Copa América foi um tempo, foi um privilégio que os seus antecessores não tiveram. Então, paciência, desculpa, paciência não há. E você sabia, quando você aceitou o cargo para ser treinador da seleção brasileira, você sabia que não haveria paciência. Então, não peça ao torcedor paciência. Mostre trabalho. Mostre com atitudes. Você está sendo muito radical. Não, não estou sendo radical. Aliás, passei muito pano no início de trabalho. Porque a gente entendia que não havia tempo, pouquíssimo tempo de treinamento, pouquíssimo tempo com os jogadores. A diferença agora é que o Dorival teve muito tempo com os jogadores. Muito. Para um treinador de seleção, ele teve muito. Então, se ele quer treinar um clube, a seleção, seja ela qual for, não é lugar para o treinador como o Dorival. Se ele está pedindo paciência, eu muito me questiono. A capacidade dele como treinador de seleção. Não como treinador de clubes. Como treinador de clubes, eu mantenho a minha posição. O Dorival Júnior é um dos melhores treinadores brasileiros em atividade hoje. Ele é um dos melhores, se não o melhor. Se a gente pegar o histórico recente, campeão com São Paulo, campeão com o Flamengo, ele é um dos melhores, se não o melhor. O Tite tá aí, vem fazendo um bom trabalho com... E o Abel Ferreira é português, então o Tite tá aí fazendo um bom trabalho. Se ele conquistar títulos com o Flamengo, aí ele, para mim, ele retoma o status de melhor. Hoje é o Dorival. Não há discussão para mim. Hoje o Dorival é o melhor treinador brasileiro em atividade. Mas se ele já está pedindo paciência, ele me mostra uma certa incapacidade de ser treinador da seleção. E seja ela qual for, não necessariamente a seleção brasileira. Vamos lá, não acontece do dia para a noite. Eu acho que nós tivemos aí alguns anos bem complicados. Os últimos fizeram com que nós tivéssemos algumas dificuldades. Os últimos por quê? O trabalho do Tite não foi considerado bom? Eu considero o trabalho do Tite bom. Aliás, eu considero o trabalho do Tite excelente. Eu já falei aqui. Eu considero um fracasso na questão Copa do Mundo. E o que pauta o trabalho de um treinador de seleção é a conquista da Copa do Mundo. Talvez se o Dorival tivesse 2 vice-campeonatos, o Tite tivesse 2 vice-campeonatos, muita gente, inclusive eu, estaríamos pedindo a continuidade do trabalho. Poxa, bateu na trave 2 vezes, alguns iam falar, bateu na trave 2 vezes, então não é treinador decisivo, precisamos mudar. Mas tantos outros íamos falar, cara, foi no detalhe, perdemos nas penalidades, vamos seguir o ciclo, porque é errando que se aprende, é insistindo que se vence. Mas não foi assim. Tivemos 2 eliminações pavorosas nas Copas comandadas pelo Tite, que a seleção é comandada pelo Tite. Então a gente chegou à conclusão que ele é um excelente treinador, para estatística, para números, sensacional. Bateu uma série de recordes. Mas para jogar a Copa do Mundo, para ser decisivo, para tomar decisões difíceis, para ser inovador em momentos delicados e menos ortodoxo, ele se mostrou um cara que prefere se apegar aos seus dogmas, prefere ser mais burocrático
do que ousar, como fez o Didier Deschamps na final da Copa do Mundo contra a Argentina. Então, assim, falar que os últimos anos foram complicados, os últimos ciclos, vamos combinar, Ramon não teve nem tempo de fazer nada. Já no começo já ficou evidente que, olha, é melhor não ser o treinador da seleção principal. Quando vem o Diniz, o último ciclo, antes do Dorival, ficou claro que, olha, os jogadores gostam muito, elogiaram o estilo de jogo, mas eles precisam de muito tempo. Não é um tempo que a seleção não tem. Então, quem que a gente vai ter? Dorival. Então, os últimos anos foram bem complicados. Foram complicados em relação a resultados. Eliminação em Copa América jogando no Brasil, eliminação para a Croácia na Copa do Mundo, a modestíssima Croácia. Um time bom, organizado? Sim, mas é uma modestíssima seleção. E o Brasil foi eliminado da forma como foi. Foi pavoroso. É o momento em que chegamos a uma apresentação logo em seguida. 2 compromissos muito difíceis com Inglaterra e Espanha. Logo em seguida, um período de observações contínuos com campeonatos no Brasil e fora dele. Isso tudo é um processo. Às vezes, as pessoas não entendem o que é o processo ou os processos dentro do futebol. Não entendo e não tenho a pretensão de entender. Não entendo os processos do futebol e nem tenho a pretensão de entender. Esse não é o meu propósito. Eu sou torcedor. E o Dorival pedir razão a um torcedor, então ele não entende processos dentro do futebol. Eu entendo que assim, não dá pra gente ir só na onda da torcida. Perdeu 2 jogos seguidos fora. Eu entendo. A gente contextualiza aqui. Poxa, eu tava aqui, olhava pro Fluminense e falava, cara, não é possível. Não é só o trabalho do Diniz, tem algo muito mais profundo acontecendo. E a gente vê com o Mano Menezes. Eu não era a favor da saída do Diniz. Ficava assim, se ele perdeu o vestiário, aí não tem jeito, mas eu não sou a favor, ele foi o técnico campeão da Libertadores. Como é que mudou tanto em menos de uma temporada, em menos de 6 meses? Como é que é possível? Tem alguma coisa errada. Então assim, eu tenho a paciência, eu tenho entendimento de alguns processos, de alguns contextos. Agora, quando a gente fala de seleção brasileira, o período que eu já abri falando sobre isso, o período que o Dorival teve com os jogadores, o período que ele teve de observação, porque ele é um técnico de futebol, ele trabalha no dia a dia do seu clube, mas ele não está alheio ao restante do mundo do futebol, imagino eu. Ele tem olheiros profissionais, pessoas próximas que trabalham para auxiliá-lo nesse scout do melhor elenco, da melhor seleção, da melhor convocação, quem ele deve selecionar. Ele vive no Brasil, ele não vive no exterior, então ele sabe do relacionamento que o torcedor brasileiro local tem com a seleção brasileira, o afastamento cada vez maior, o desinteresse cada vez maior. Então, a gente pode não entender processos técnicos para ele selecionar o melhor atleta e formar o melhor elenco, mas ele vem mostrando desconhecimento dos processos do relacionamento do torcedor com a seleção brasileira. Às vezes o torcedor, e o Dorival, ele entende isso melhor do que ninguém, porque ele viu as melhores seleções, ele viveu os últimos anos, ele viu o drama dos brasileiros, ele viu o drama das últimas Copas do Mundo, ele viu isso, não adianta ele falar que não viu, ele viu. Então por isso que eu falei, a gente pode ser ignorante para muitas coisas técnicas, que ele é competentíssimo, mas ele se mostra ignorante a tantas outras coisas que fazem parte do processo. Quando você vê um torcedor argentino, antes mesmo da conquista da Copa do Mundo, quando você vê o torcedor argentino se relacionando com a seleção argentina, mesmo em momentos difíceis, quando você vê um torcedor uruguaio se relacionando com a seleção uruguaia, e a seleção uruguaia está no jejum de títulos há muitos anos. Então é um entendimento. Às vezes o torcedor, ganhar a Copa do Mundo é legal? É legal. A gente quer, a gente precisa, a gente necessita disso. Só que às vezes o torcedor quer muito mais se ver representado. Caímos, perdemos. Foi mais ou menos, eu acho que assim, ficou um sentimento mais ou menos depois da eliminação contra a Bélgica. Muita gente não gostou, eu não gostei, mas eu fiquei com esse sentimento, caímos, o Tite errou em algumas decisões,
mas faz parte, né? Mais um ciclo novo é necessário com o Tite. Ele mostrou muita coisa boa e ele vai aprender. Ele vai tomar decisões difíceis em momentos delicados na próxima Copa do Mundo. Ele mostrou que ele não foi capaz de fazer isso, de mudar, de inovar, de tentar coisas novas, diferentes, que o jogo às vezes te exige. Que o contexto do jogo às vezes te exige. A gente teve esse entendimento. Então, esse entendimento de que o torcedor está distante da seleção, muita gente fala, pô, isso é balela, né? Isso é balela. Isso muda muita coisa. Isso muda muita coisa. É só a gente ver como os atletas da Colômbia jogam dentro de campo. Às vezes, assim, a Colômbia pode jogar... Tudo bem, a Colômbia não é pentacampeã, né? Mas assim, imagina assim, a seleção brasileira jogar com a raça e com a vontade que os colombianos jogaram contra a gente. Às vezes o torcedor olha e fala, cara, pô, caímos, mas o que esse time tá deixando dentro de campo é o que o torcedor uruguaio vê. É o que o torcedor argentino viu por muitos anos. Teve um momento de afastamento? Teve. A gente viu antes da Argentina ser campeã da Copa América, a equipe, cara, assim, deixava jogos muito apáticos e o torcedor ficava maluco. Pô, tá comparando o torcedor brasileiro com o argentino? Não tô comparando. Tô comparando que assim, o relacionamento do torcedor com a seleção. Porque isso muda muita coisa. Na atitude do atleta dentro de campo. Ah, mas aí não tem condições técnicas de jogar. Será? A seleção brasileira, tecnicamente, individualmente falando, não é muito superior que a da Colômbia? Por que a Colômbia rivaliza? E por que a Colômbia jogou muito mais bola que o Brasil? Eu acho que são reflexões, e a gente já falou sobre isso. Eu não defendo que o Brasil, que o Dorival, o treinador da seleção brasileira, convoque apenas jogadores que atuem no Brasil. Não é esse o ponto. Eu só defendo que é necessário termos na seleção jogadores que estão de fato interessados. Não estou dizendo que os atletas que lá estão, Paquetá, Bruno Guimarães, eles não estão interessados, mas eles jogam em nível competitivo europeu. Eu vou jogar o meu melhor futebol, eu vou me dedicar. Eu não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer, mas falta aquele algo a mais. Sabe, aquele efeito de mobilização que os caras entram meio pilhado. Sabe, jogo de Libertadores, que você fica com os nervos à flor da pele. Muitas vezes acontece isso com muitas equipes no Brasil. Fica a decepção da eliminação? Fica, mas pô, o que a gente brigou é brincadeira. Deixamos tudo dentro de campo. O juiz prejudicou, isso, aquilo, uma série de situações. Mas o torcedor, quando ele se vê representado, a dor é muito menor. E é isso que a gente olha da seleção hoje, assim, o torcedor não se vê representado. Então, o torcedor, não entende os processos técnicos. E nem tem que entender. Senão todo mundo seria técnico de futebol. Então, eu acho essa fala, esse discurso do Dorival, infeliz, na minha opinião. Infeliz. Porque se a gente desconhece dos processos, ele desconhece do torcedor brasileiro. E se ele é técnico da seleção brasileira e desconhece e é ignorante aos processos do relacionamento da torcida com o time, ele não pode ser treinador da seleção brasileira, com todo respeito. Enfim, vamos seguir, Rebateu crítica por postura antes dos pênaltis, um absurdo, uma leviandade completa. Não é absurdo, não é leviandade. Absurdo e leviandade para mim é ele não respeitar a opinião dos outros. O que a gente viu, a imagem é muito clara, e cada um tira a interpretação que quiser. E ele tem que respeitar, porque se ele está classificado, se ele ganha a Copa América, fala o que quiser. Mas foi eliminado. Foi amassado pela Colômbia. Não jogou nada contra o Uruguai. Só correria. Lançamento, bola rifada. Então, leviandade é ele questionar a opinião dos outros. Achei um absurdo tudo que fizeram. Em momento algum me questionaram a respeito da maneira mais direta. Nem sabia daquele assunto. Por uma foto, interpretaram de tal forma que parecia um absurdo de outro mundo. Então eu preciso ter uma prancheta na mão com os nomes para passar um sentido de organização em cima de um grupo? Me desculpem, mas foi um absurdo que fizeram todas as polêmicas em cima de uma simples... Não é uma simples foto, é imagens, tá, Dorival? Aqui tem imagens. A gente rodou ontem, eu não vou rodar de novo, mas não são fotos, são imagens. São imagens.
E se tantas e tantas pessoas tiveram a mesma interpretação, eu acho que o Dorival deveria refletir e pensar que, cara, não foi o que aconteceu, mas a interpretação de todos é legítima. E eu tenho que respeitar. O que me incomoda é que, assim, de repente a falta de humildade. De repente a falta de humildade, porque ele é treinador da seleção brasileira e ele se mostra apático, ignorante, um pouco soberbo e sem humildade para aceitar essas críticas e falar, gente, ó, não foi isso que aconteceu, mas assim, poxa, a imagem realmente é muito forte. Mas não foi isso que aconteceu. Os jogadores falaram sobre isso. A gente vai, né, eventualmente mudar, mas não foi isso que aconteceu. Então ele ficar rebatendo crítica, defendendo o seu trabalho, que até este momento é muito ruim, é muito questionável, e esses discursos me fazem ter mais convicção ainda daquilo que eu falei. O Dorival não está preparado para ser treinador da seleção brasileira. Ele não está preparado. Ele mostra uma incapacidade de entender a dor do torcedor. Ele se mostra incapaz de entender as críticas que são feitas. Ele se mostra incapaz de mudar, porque um treinador de seleções não tem tempo de ficar, vamos dar tempo de trabalho, né? Vamos consolidar alguns processos. Não tô falando para mudar a base de tudo. Não tô falando para assim, poxa, a torcida tá pedindo o Endrick, vou pôr o Endrick então. No jogo seguinte, o Endrick joga mal, no jogo seguinte a torcida pede o Pedro. Pô, vou pôr o Pedro então. Não é isso, não é esse o ponto. O ponto é, você joga contra a Inglaterra, você joga contra a Espanha. O Endrick, em poucos minutos dentro de campo, faz gol contra as duas seleções, salvo o Dorival. Salvo o Dorival, né? E aí depois, não, muito jovem, né? Não vou pôr. Quando coloca faltando 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para falar que colocou. Então, poxa, amistoso contra os Estados Unidos. É o que cara, esse amistoso para mim, eu vou ficar enchendo o saco nesse, né? Eu vou ficar batendo nessa tecla. Pô, vou colocar o garoto mesmo. É amistoso mesmo, gente. Eu sei qual é o meu time base. Então, num amistoso, eu vou me permitir mudar, inovar e testar. E aí eu vou mostrar depois para todo mundo que, olha, naquele amistoso a gente tentou. A gente fez coisas diferentes. A gente fez coisas novas. Mas alguns processos precisam ser respeitados. Agora, não adianta ele falar de processo trabalhando sempre com a mesma base de titulares, falar em processo e a gente não vê evolução. Você vê que não existe sentido no que ele está falando? Ele está trabalhando com a mesma base de jogadores titulares, desde que ele começou, e ele fala em processos. A gente não viu evolução nenhuma até hoje. Uma coisa, como eu falei, se ele muda, temos um jogo eliminatório decisivo, fase de grupos da Copa América, esse é meu time de confiança, vai vocês. Mas em 2, 3, 4 amistosos, vou mudar tudo. Vou convocar um monte de gente do Brasil, vou fazer os caramba, vou inovar. Aí falou, gente, tá vendo? Eu tentei mudar, tal, a gente, né, tenta fazer uma brincadeira aqui e ali, oportunizar. A gente tenta oportunizar alguns jogadores, mas a gente precisa respeitar alguns processos. A gente tem que respeitar que, cara, tem uma série de jogadores que estão acostumados a esse tipo de jogo, a esse tipo de pressão. A jogar mais tempo juntos. Eles jogaram juntos ao longo do último ciclo de Copa. Então eles se conhecem melhor. Eu preciso contar com esses jogadores. Você vê que é um discurso que já faz muito mais sentido. Enfim, né? Tá se prendendo nos seus dogmas. Eu acho que um treinador com personalidade tem que fazer isso. Mas volto a repetir. O que a gente vê dentro de campo não é um reflexo daquilo que o Dorival fala. Então, como eu falei, por ser teimoso, como eu falei ontem, o Dorival, para mim, não se mostra capaz de treinar a seleção brasileira. Quem que vai trazer? Não sei. Eu só acho que é necessário uma nova ideia, um novo conceito, um treinador mais ousado. Porque pelo menos o torcedor vai olhar e vai falar, cara, ele mudou. A gente perdeu, o cara mudou tudo. Agora a gente olha e fala, Ramon, mesma base.
Fernando Diniz, mesma base. Dorival Júnior, mesma base. Isso vindo do trabalho do Tite, hein? Você vê como o trabalho do Tite foi bom. Porque a base daquele trabalho é o que hoje consolida a base da seleção brasileira. Mas a gente vê uma involução, a gente vê uma decadência no nível de atuação dos atletas. O time é mal treinado. Enfim, gente, vamos prosseguir aqui. Vasco da Gama, Aston Villa, Vasco e representantes do jogador superam burocracias e finalizam um longo processo para o empréstimo de 1 ano. Vamos ver, hein? Por Emanuele Ribeiro, Débaro Schmidt. Convite aqui, né? O acordo entre Coutinho e Vasco existe há mais de uma semana. O meia, que tem contrato com o Aston Villa até julho de 2026, a princípio será emprestado por 1 ano, até o meio de 2025. A expectativa é dele ser anunciado a qualquer momento esta semana. A gente fica no aguardo. E vamos ver. Para acertar com o Vasco, Felipe Coutinho precisou aceitar uma redução salarial drástica de cerca de 70%. Acho que isso era o que mais preocupava, era o salário do Coutinho, porque ele joga na Inglaterra, ali é em libras, a libra vale muito mais que o dólar e que o euro. Então teria que baixar bastante. Ele deverá ter ao lado do Dimitri Payet um dos maiores salários do elenco. Bacana isso, acho que assim, é um profissional. A gente não pode julgar a decisão do cara trabalhar onde paga mais. Mas isso fala muita coisa do Coutinho. Dele ter aberto mão de muita grana, ele poderia ter trabalhado em muitos clubes do futebol brasileiro que pagariam muito mais que o Vasco. Mas ele está disposto, pela identificação que ele tem, a aceitar essa redução salarial por empréstimo. Então eu acho muito legal essa postura. A gente sabe que torcedor tem memória curta. Torcedor tem memória curta. Se o Felipe Coutinho fizer péssimas atuações, o torcedor não vai perdoar. Então por isso que eu não sou a favor do cara, o cara tem que ter amor. Assim, cara, assim, não tem amor, porque o torcedor também tem memória curta. E tudo bem, isso não é uma crítica ao torcedor, isso faz parte, o torcedor é movido a resultados. Mas quando um atleta faz isso, eu fico, o cara, ele realmente ele tá com vontade. Porque às vezes você fica vendo as últimas atuações do Coutinho, você fica, será que o Coutinho ainda quer jogar bola? Será que ele ainda tá empolgado? Será que ele ainda tem vontade de fazer isso? E para ele aceitar isso, me parece que ele ainda tá com muita vontade. Ele perdeu algum elo aí no meio do caminho. Mas ele ainda tá com muita garra. Ele ainda tá com muita vontade. Garra, não sei, a gente vai ver dentro de campo. Mas ele ainda tá com muita vontade de jogar bola. E eu espero que no Vasco da Gama ele reencontre aí aquilo que falta, aquela chama. Aquele fogo que a gente falou, o Felipe Coutinho tá com sangue no olho. E há muito tempo a gente não vê isso, né? Bom, sobre Fábio Carille, novela encerrada. Carille permanece no Santos. O Corinthians fechou com Ramon Dias. O que pegou mal foi o Carille na última coletiva, que ele falou que o negócio era pro empresário dele. Assim, a gente nem falou aqui, eu nem quis falar muito, porque eu já tinha falado, o Carille não vai sair. Quando ele fala isso, foi, agora já não sei mais, eu vou esperar terminar a novela. Mas foi muito mal, Carille, muito mal. O torcedor vai ficar na bronca com ele, vai cobrar resultados e tem que cobrar mesmo, porque o que ele fez não se faz. Com todo respeito, assim, por mais que ele tivesse balançado com a proposta do Corinthians, ele chegar na coletiva, ele ia perguntar, cara, não vou. Depois, se sair, faz um post, gente, falei que não vou, mas foi uma decisão difícil, quem sabe, fui formado no Corinthians, fui revelado pro futebol como técnico no Corinthians, e eu tenho uma dívida com eles, peço perdão, vocês vão ficar bravos, vão me odiar, eu respeito, mas eu também tenho um negócio de gratidão com o Corinthians e tô indo pra lá, entendeu? Agora não, chega numa coletiva e fala, isso aí é pro meu empresário. Aí fica complicado. Você fala, o cara que tá treinando a gente quer voltar pra Série A, ele não sabe, ele joga pro empresário decidir se vai pro Corinthians ou vai ficar no Santos, poxa, eu não quero mais esse cara aqui. Eu, como torcedor, faria a mesma coisa. Eu já tô indignado com o Dorival, com essa rebate de críticas que ele vem fazendo. Você imagina se eu ouvir do treinador e falar assim, imagina
Pô, Dorival Júnior tá sendo sondado para treinar, sei lá, o Manchester United. Aí o Dorival chega em coletivo e fala assim, pô, não sei, isso aí é com o meu empresário. Aí, o torcedor fala, pô, o CBF, pelo amor de Deus, treinador que tá usando a seleção brasileira como estilingue, catapulta pro futebol inglês, não quero esse treinador como treinador da seleção. Então, assim, o Tite já gerou um certo mal-estar, né? Quando foi falar, o Tite depois vai treinar o Arsenal, se eu não me engano, foi alguma coisa assim. Já gerou um certo mal-estar ali. Pô, o cara tá treinando a seleção pensando no futebol inglês, então ele não vai fazer o melhor para a seleção. Ele vai fazer o melhor para se aparecer para a Premier League. Ficou essa sensação. Eu me recordo na época. Então, assim, foi muito mal, tá definido, ok. Acho até melhor que tenha acontecido isso, o cara ele permaneceu, só que agora ele não vai ter paz mesmo. Agora ele tem a obrigação de entregar resultados. E se o torcedor ficar maluco, na bronca, cobrar, eu vou ter que legitimar, contanto que não haja violência, porque violência é crime. Estou falando de cobrar. Cobrar no estádio, levantar faixa, entoar cânticos, isso é uma coisa. Agora ir no CT, apontar dedo, isso não, isso é crime para mim, né? Até hoje sempre será crime, mas nunca acontece nada. Mas, enfim, isso é conversa para outra história. Ele vai ter que cobrar. E eu vou dar razão pro torcedor. Tem que cobrar mesmo. Ah, precisamos de apoio? Não, o apoio você tinha. Você gerou esse ruído. Agora arque com as suas consequências, com a consequência dos seus atos. Eu confesso a vocês, fiquei muito decepcionado com o Carille, com a última coletiva dele. Vamos lá, era para falar junto com a notícia do John Textor, isso aqui, mas o Scarpa ironizando a empresa contratada por John Textor ao questionar pênalti. E agora, good game. Tá aí, né? Quando você fala o que quer, às vezes você vai ouvir ironias. E faz parte do ciclo do futebol da brincadeira. Sobre Palmeiras e Gabigol, vamos acelerar aqui. Palmeiras entregou aparentemente um pré-contrato ao Gabigol. Tentou colocar o Dudu como moeda de troca para ver se antecipava a saída do Flamengo. O negócio me parece que esfriou. Não sei se vai acontecer. Mas se o Gabigol aceitar, em um ano que vem, ele jogará pelo Palmeiras ou não. Até lá ele pode mudar de ideia. Pode receber outra proposta. O fato é que está com a proposta na mão. E não deve seguir no Flamengo. Não deve seguir no Flamengo. Vamos ver se acontece alguma coisa aí, um bem bolado, uma grana aqui. Porque o Palmeiras quer mais o Gabigol do que o Flamengo quer o Dudu. Então fica nessa de, poxa, será? Será que vale a pena? Um tá suspenso. O outro tá voltando de lesão. Um é mais decisivo. O outro contribui muito com o jogo coletivo, volta para marcar, assistência. Né? Como é que você faz esse balanço? Um é muito identificado com o Flamengo, mas o outro é muito identificado com o Palmeiras. Ainda é a presidente do Palmeiras que não quer ela. Mas ele é muito identificado com o torcedor ainda. Então fica nessa, né? Vamos acompanhar, para finalizar, o caso do Augusto Melo. A gente falou sobre isso ontem. E muita gente, se não for agressão, foi só um tapinha, encostou no rosto. Gente, quem decide, quem se sente lesado é quem levou. Não interessa. Não, foi só um tapinha, frescura. Não, quem levou, quem se sentiu humilhado, lesado, é quem vai falar. Por isso que eu dou razão pro torcedor. O presidente do Corinthians não tem que ir lá se dirigir ao cara, ao rapaz, ao cidadão e fazer o que ele fez. Ele não tem que fazer isso. Ele é presidente de um clube. Ele é presidente do Esporte Clube Corinthians. Ele é presidente da equipe, do time de futebol, com a segunda maior torcida do Brasil. Mais de 30 milhões de torcedores. É uma nação. Estou falando de mais de 30 milhões. Tem mais torcedor corintiano do que muito país tem de população. Então, assim, ele não pode ir lá seja lá o que ele quis fazer. Só encostar na cara do cara, quis dar um soquinho, quis dar um tapinha. Ele não pode fazer isso. Eu falei sobre isso ontem. O cara tem que processar mesmo. Tem que processar, tem que pedir indenização. Ele quer ganhar dinheiro. Que seja que ele quer ganhar dinheiro. Você não deveria ter encostado nele.
Ah, interesseiro, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu espero que ele entre com o processo mesmo. Ah, pô, o cara tava com o filho do lado. Não interessa se for um tapinha, se for um soquinho. Ele tava com o filho do lado. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Eu sou dessa posição. Falar, ah, o cara é interesseiro. Não, interesseiro no caramba, o escambau. O presidente do Corinthians não pode fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí, cara, isso aí é coisa. Por isso que eu falei, e aí, depois fica, pô, vamos contratar um CEO, né? Quer fazer um negócio moderninho, mas nas atitudes não mostra a mesma elegância. Ah, não, mas não foi nada. Quem vai dizer se foi ou se não foi, foi o cara que levou. O cara que tava com o filho do lado, que se sentiu humilhado. Não é o presidente que vai falar que não foi nada. Ah, o estádio forneceu as imagens e a gente vê o fato. Temos que analisar a dimensão. As imagens mostram um contato do presidente para com o torcedor. A imagem mostra mesmo, muito clara. Se há intensidade ou não, gente. Fato que ele fez. A imagem é muito clara. A gente pode questionar assim, ah, mas não foi para tudo isso. Não interessa se foi para tudo isso ou não. Se o cara se sentiu lesado, foi para tudo isso sim. E como eu falei, ah, não, ele pode estar ele tá sendo interesseiro, quer prejudicar. Problema. Problema. O presidente do Corinthians não tinha que estar lá cometendo esse tipo de atitude. Então que fique para aprendizado. Que fique para aprendizado. Enfim, né, gente? É isso. Por hoje é isso. Não nos delongamos demais, mais uma vez, mas muitos assuntos quentes, né? Falamos de John Textor, Dorival, enfim. Vamos para a agenda de jogos do dia? Temos a agenda de jogos aqui. Deixa eu vir pela. Ah, tem o site do GE. Deixa eu abrir a agenda aqui. Perdão, gente. Quem sabe faz ao vivo, não deixei aberto. Vamos lá. Argentina e Canadá, pela jogo válido pela Copa América. Espanha e França, jogo válido pela Eurocopa. Promessa de um jogão. A gente vai tentar acompanhar de tudo um pouco. Amanhã a gente está de volta para comentar um pouquinho dessas duas partidas. Que eu acho que vai dar a Argentina aqui, tranquilo. Acho, né? Acho. Não sei, sofreu um bocado contra o Equador. E aqui, Espanha e França, eu não vou me arriscar. Não vou me arriscar. Mas a gente fica na esperança de um bom jogo. Amanhã a gente está de volta com os resultados, mais notícias esportivas. Por hoje eu encerro. Valeu demais, um forte abraço e até amanhã. Tchau. Ah, ótimo feriado. Tchau.